Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Isaías capítulo 61. E eu queria focar aqui apenas um versículo, inicialmente. Versículo 3. Isaías 61, verso 3. Eu dou esse tempinho para que todos possam encontrar. Diz assim na minha versão, que eu estou aqui, né? A todos os que choram em Sião, conceder-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que texto, irmãos! Fiquei pensando nesse texto, né? É um texto que traz boas novas de salvação, sim. O capítulo 61 é um texto de boas novas de salvação. Essas mesmas que hoje eu e você prega, acho que pouco importa. Mas esse texto me chamou a atenção por esse grande contraste aqui. Esse versículo ele traz aqui é uma profecia messiânica. Isaías é um profeta messiânico que fala daquilo que viria a nós 700 anos depois que era a vinda do Senhor Jesus Cristo, posterior ao profeta. E ele vem aqui trazendo a missão de Jesus de uma maneira maravilhosa. Ele que traz a nosso entendimento, meus irmãos, que ele, Jesus, viria e veio no seu tempo. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Olha o texto vai falar. O ano aceitável do Senhor. Esse é o tema para nós esta noite. Então Jesus vem, estava sob o mistério, e ele veio com um propósito maravilhoso de nos salvar, mas também de curar os quebrantados de coração e trazer alegria onde havia luto. E ele traz aqui uma expressão que eu parei algum tempo para analisar. E como Deus falou no meu coração? Óleo de alegria. Óleo de alegria. Aparece aqui como um contraponto, né, ao choro, ao pranto. Ao inverso, né? Havia pranto. Aí está dizendo, ele veio agora para tirar esse pranto e trocar por alegria. Ou seja, substituir a tristeza, né, por alegria. Que bênção, meus irmãos. E aí você vai lá nas cartas paulinas, você vai descobrir que a alegria é fruto do Espírito. O crente que está frutificando, ele é alegre. Ele tem alegria. Alegria de Deus. Esse óleo de alegria é um símbolo aqui. Interessante que quando a gente pensa no óleo na Bíblia, o óleo era geralmente óleo da oliva mesmo, né? Ele era usado em diversas ocasiões, propósitos, mas especialmente em momentos festivos, em momentos de grande alegria. Na unção dos reis, na unção dos sacerdotes. Nós lembramos lá que Davi ainda era um piá, na linguagem nossa aqui, né, do Paraná. Era um rapazinho. Quando ele foi ungido com óleo, Samuel vai lá e unge ele. Que momento de alegria! Não dá para pensar, né? E em vários momentos, essa presença do próprio óleo já é uma ideia de momentos especiais. Era momentos de consagração, consagrar templo, consagrar objetos, consagrar vidas, consagrar pessoas ao serviço de Deus. Quando nós estudamos Êxodos há pouco tempo atrás, está fresquinho na nossa memória, nós lembramos como as coisas de Deus eram consagradas no tabernáculo e ali eles usavam ali o óleo
simbolizando a alegria. Então essa expressão, meus irmãos, é uma expressão de honra. É uma expressão que você vai encontrar em várias partes da Bíblia. Por isso eu fiquei, puxa, deixa eu olhar mais. E nós vamos encontrar nos Salmos. Nós vamos encontrar em Eclesiastes. A alegria do Senhor expressa de várias formas. É bem verdade, meus queridos, que a vida cristã ela não é uma vida isenta de dor. Não é isso que está dizendo. Há perdas, há desafios. Ainda assim, há algo que distingue o crente genuíno, que é a alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Não uma alegria superficial, como muitas vezes nós vamos ver as pessoas em momentos de alguma confraternização, onde há bebida. Não. Onde às vezes há muita até risada. Mas quando acaba tudo aquilo é tudo muito fugaz. Mas uma alegria perene. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Esta é a alegria que o profeta está aqui falando que Jesus vem trazer ao seu povo. Uma alegria profunda. Amém? Constante. Que flui de Deus. Não é alegria humana. Algo assim, meus irmãos, só podia partir do próprio Senhor. E a Bíblia chamou isto, especialmente no texto que nós lemos hoje, de óleo de alegria. Algo que unge. Uma alegria que unge a sua vida. Ou seja, ela é derramada, a unção é isso, é derramada sobre a cabeça, é derramada para que atinja todo o ser, toda a pessoa é alcançada por essa alegria. Uma alegria que cura, né? Uma alegria que, como nós cantamos aqui na última canção, né? A última canção falava bastante disso, essa noite. Uma alegria que cura, que sustenta, né? Que alegra o coração. Então eu quero que você abra o seu coração e medite nisso hoje. Como essa alegria é uma fonte de vida para todos os cristãos. Quando se perde essa alegria, meus irmãos, nós perdemos muito, muito. Como essa alegria ela transforma a vida e a visão da própria pessoa, do mundo. E olha que não estamos falando de quem não tem luta nenhuma, é quase que impossível isso. O próprio Jesus vai dizer isso, né? Como Jesus é a própria fonte dessa alegria. Jesus é quem é a fonte dessa alegria. Portanto, não é algo que eu compro ou eu alcanço, mas algo que eu recebo de graça de Deus. A fonte completa está estabelecida para nós. Meus irmãos, esse texto me chama muito a atenção e toca meu coração. Eu queria pensar com os irmãos alguns pontos a esse respeito. Essa alegria como uma fonte de vida, né? O salmista vai dizer isso em algum momento: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Ou seja, se eu perco isso, eu não consigo entender, meus irmãos, um cristianismo que não se alegra no Senhor somente pelo fato de estar salvo, somente pelo fato de ter o seu nome escrito no livro da vida, coisa que somente pelo poder do Evangelho da graça de Deus ele nos alcança com isso. Seu nome está ali, já é motivo de alegria. Se eu começo a voltar lá no Antigo Testamento mais atrás, nós vamos ver o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra, ele escrevendo no provérbio, aliás, 17, ele diz assim: o coração alegre é bom remédio. Olha só, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Que palavras, meus irmãos. Eu conheci pessoas nessa caminhada que se deixou abater pela tristeza. Talvez perdeu até a alegria da salvação. E foi se abatendo, se abatendo, se abatendo. E o fim não foi muito bom.
Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que Ele vem trazer a nós gratuitamente essa alegria, a alegria do Senhor, que renova as nossas forças. Eu tenho que me alegrar. A alegria do Senhor não é apenas uma risada fugaz, como uma gargalhada, que até enche o ambiente e depois o sono vai embora. Mas eu preciso me alegrar com essa alegria interior, cura, alegria que sara, né? E nos torna mais fortes, resistentes, resilientes. Essa palavra resiliente, os irmãos sabem, né? É a capacidade de se levantar diante de uma tempestade, diante de uma tragédia, a capacidade de se erguer depois de um momento difícil na vida. Isso chama-se resiliência. A alegria do Senhor nos torna mais resilientes. Isso, meus irmãos, o crente que possui essa alegria, ele encontra força indescritível para continuar mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de dificuldade. Nós podemos nos lembrar aqui, por exemplo, de Neemias, né? Após aquele cativeiro, e ele recebe a ordem para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Havia acontecido uma grande tragédia que foi o cativeiro, por desobediência, claro, né? Mas aquele agora é um momento de resiliência, de voltar, de se levantar. E o texto vai dizer no capítulo 8 de Neemias que em um dado momento eles encontram a palavra de Deus e eles consideram aquilo tão impactante que o povo inteiro se reúne diante da palavra e ela começa a ser lida pelo sacerdote e o povo chora. O povo vai às suas mais profundas emoções diante da palavra de Deus. Deus estava restabelecendo, estava dizendo: o povo levanta, começo, reconstrói. Os muros estavam sendo reconstruídos, as mãos de Neemias e de muitos outros. Claro que havia aqueles que eram contra eles, e naquele momento ali diante da palavra, a palavra também ela impacta, não é verdade? Muitas vezes ela mexe com o ser. E o povo inteiro agora estava em pranto. E no versículo 10 do capítulo 8, qual é a palavra de Neemias para o povo que chorava? Ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas é verdade. É a alegria do Senhor que dá força ao cristão. É a alegria do Senhor que nos faz resilientes, que nos faz não olhar para as circunstâncias difíceis. Alguém diz: não vai ser difícil, isso não vai dar certo, mas Deus falou ao seu coração: eu vou estar com você, eu estarei contigo. Não é dito isso lá em Mateus 28? Né? Então, se Deus está comigo, né, vamos alcançar a vitória no nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria meditar com os irmãos nesta noite, que quem tem essa alegria, quem tem a alegria do Senhor, ele vê a vida de forma diferente. Enquanto muitos vão dizer assim: tá acabado, não vai dar certo, ele olha: como que está acabado? Tem um Deus que é maior do que isso, não é? Foi o que aconteceu com Davi diante daquele gigante, não é verdade? Todo mundo estava dizendo: tem um gigante aí que não dá, estamos perdidos. Ele é muito grande, muito forte. Qualquer um que chegar lá, ele espaçalha. Davi olha com os olhos, com a alegria do Senhor, estava ali no seu coração, e ele diz: eu tenho um Deus que é muito maior do que esse gigante. Então, meus irmãos, essa alegria, ela dá uma outra visão, ela nos faz ver a vida de forma diferente. A verdadeira alegria, ela muda a nossa perspectiva dos ambientes e das circunstâncias. Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam, Atos 16 nos conta essa história, você deve lembrar.
Eles estavam no cárcere, eles estavam na prisão, eles estavam ali para ser condenados, meus irmãos. E o capítulo 16, verso 25, nos conta dessa cena que à meia-noite eles estavam cantando a Deus. Visão diferente. Talvez muitos olhassem para aquela circunstância e está tudo acabado. Agora sim, eu fui preso, vou ser condenado, talvez amanhã, talvez depois, mas daqui acabou, é o fim. Mas eles estavam louvando a Deus. À meia-noite, meus irmãos. O texto é muito enfático dizer, eles cantavam louvores a Deus à meia-noite. Verso 25. Por quê? Pergunto, né? Porque a alegria deles não estava na liberdade. A alegria deles estava em Cristo. Dá para entender? A alegria do Senhor é a força deles. Quem tem essa alegria, meus irmãos, não vive escravo das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo. E muitas vezes as pessoas entram em depressão, não pelas circunstâncias que estão acontecendo, mas por aquelas que eles imaginam que poderia acontecer, e muitas vezes nem virá acontecer. Não é verdade? Quem tem essa alegria, e eu quero dizer que ela está disponível, livre, acesso a todos. Quem tem essa alegria, ele não perde a paz diante das más notícias. Quantas más notícias rolam por todos? Aliás, as pessoas costumam dizer que as más notícias voam rápido, né? Boa notícia demora um pouco. Dá uma boa notícia, talvez vá até a esquina e por ali fica, mas dá uma má notícia, vai longe, não é mesmo? Mas quem tem essa alegria, ele não padece diante das más notícias. Porque ele sabe que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Essa pessoa tem um coração ancorado, preso, né, na eternidade, no céu. E todos nós estaremos lá. Gente que não olha para isso, meus irmãos, não está enxergando a beleza do Evangelho de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, quem conhece a história de Paulo, é tremenda a história de Paulo, não dá para a gente contar aqui um pouquinho, mas, meus irmãos, alguém que vinha passando e passou por tremendas dificuldades. E nesse momento que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele estava num desses momentos terríveis. Mas olha o que ele escreve, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima da comparação. Meu Deus, né? O que ele está dizendo? Tudo que eu estou passando não dá para comparar com a glória que está preparada para os filhos de Deus. Já pensaram nisso? Também está preparada para mim, para ti. Por isso é motivo de mim e você também tomado por essa alegria cristã, que vem de Deus, não é nossa. Não é algo que você produz, é Deus produz em nós. E Ele sempre quer produzir. Eu quero deixar isso bem claro. Deus sempre quer produzir em nós. É fruto do Espírito. As aflições vêm, sim. Jesus disse, virão. Mas quem tem um olho de alegria não se desespera. Olha além do agora. Enxerga glória vindoura. Louvado seja o nosso Deus. Você pode pensar nisso? Meus irmãos, eu lembro o texto. Em alguns momentos eu fechei meus olhos, fiquei pensando, como será bom, como será glorioso, né? Estar com Cristo, conhecendo nossos irmãos, né? Que já foram, inclusive Paulo, né? Timóteo, João, o apóstolo do amor. Já pensaram nisso? Os nossos entes queridos. Mas em terceiro lugar,
Eu queria dizer aos irmãos aqui nesta noite que a alegria do Senhor, ela não é ausente de aflição. Já está bem claro isso no texto. Mas ela é maior do que as aflições. É uma alegria que é maior. Tem aflição? Tem. Eu tenho uma alegria que sobrepuja esta aflição e luta que eu vou passando. Como nós vimos nos testemunhos aqui já apresentados dos homens de Deus. Jesus, claro, disse isso e todos os cristãos sabem muito bem. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Jesus diz isso. Ou bom ânimo no meio das aflições? Quem fala isso? Jesus. Nada mais, nada menos. Eu venci o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo: virão aflições, mas vocês vão passar por ela vencedores, porque eu vou estar convosco. Então percebam, meus irmãos, Jesus, ele não prometeu a ausência de dores, mas presença e ânimo e vitória. Presença dele na nossa vida, ânimo para lutar, para perseverar e vitória no nome de Jesus. A alegria cristã, ela não nega a dor, não faz de conta que não dói, sabe que dói, mas a alegria sobrepuja, é maior, né? Transcende, é transcendente. Se eu falar isso para um incrédulo, dificilmente ele vai conseguir compreender, a menos que ele venha experimentar no Senhor, na própria fonte. É coisas que não dá para se teorizar, né? Precisa se experimentar. Pedro nos ensina isso em uma das suas cartas. No meio das provações, ele diz que é possível a gente viver assim mesmo, com alegria. Olha só, lembramos de Paulo, lembramos de tantos outros homens de Deus, lembramos agora de Pedro. Na sua primeira carta, Pedro, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mesmo não o tendo visto, ele está falando de Jesus, ele está falando para a igreja, falando para nós. Não estou mais no Antigo Testamento, agora estou no Novo Testamento. Deus falando à igreja, a sua igreja, nós. Então ele diz: mesmo você não tendo visto Jesus, você não viu Jesus, vocês o amam. Você ama Jesus? Ama Jesus. Mas olha o que ele diz assim: e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. É o que Pedro está dizendo. Apesar de vocês não verem agora, mas nós sabemos que ele está conosco. Sabemos que ele vai sustentar a nossa vida com alegria indizível. Isso vai levar o crente a exultar, a glorificar a Deus. Isso só é possível por quê? Porque Jesus é a própria fonte desta alegria. Meus amados, isso vai estar estampado de capa a capa da sua Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Se você vai aos Salmos, você vai ver declarações como no Salmos 16. O salmista vai dizer: Senhor, na tua presença há plenitude de alegria. A tua direita há delícias perpétuas. Salmos 16, 11. Alegria tão grande. Ele está dizendo: aonde? Na presença de Deus. Delícias perpétuas. E olha que esses homens experimentaram muitas dores. A alegria do crente, meus irmãos, sabemos muito bem que ela não vem do dinheiro. Mas na verdade nós sabemos que nem o dinheiro traz alegria, nem as circunstâncias traz alegria, nem essa alegria que o profeta nos fala aqui no Salmo, no Isaías 61. Nem o status, a fama, o poder, que muitos estão lutando com todas as suas forças ou para se manter ou para assumir o poder. Para ter isso, não traz alegria. Muitas pessoas alcançam tudo isso e continuam infelizes.
Mas essa alegria vem da presença de Jesus, é o óleo que cura, consola e fortalece a vida do cristão. Por isso eu trago para a nossa reflexão nessa noite este óleo da alegria que não deve fugir da nossa vida. Meus irmãos, Isaías ele profetizou que o Messias viria para ungir os quebrantados, e essa é uma condição para que a alegria inunde seu coração. Quando nós nos quebrantamos diante da presença do Senhor, diante do Senhor, nos deleitamos nele, o óleo da alegria derramado sobre a nossa vida, tirando toda a tristeza, arrancando toda a tristeza. A alegria assume esse lugar. É esse óleo que o próprio Cristo traz a nós. Ele é o próprio óleo. Ele é a própria alegria. Ele nos deu o Espírito Santo, o que vai fazer frutificar a alegria em nós. Por isso, amados, quando você lê lá Gálatas 5, 22 e vê os frutos, você vai ver um deles ali, alegria. Alegria. Permita-se que Deus trabalhe isso na sua vida. Não sei quanto tempo você gasta ou coloca se alegrando no Senhor. Simplesmente, a Bíblia também vai dizer que a alegria formoseia o rosto. Olha só, as pessoas ficam mais bonitas, né? Ficam mais agradáveis, pelo menos. Eu já conheci pessoas que eram tão amargas, tão devotadas, até mesmo assim que ficava difícil a convivência. Mas quando Cristo entra na vida, meus irmãos, isso altera tudo. Essa pessoa agora, ela vence o abatimento, ela vence essa coisa que torna a pessoa amarga, e ela agora passa a fluir de Deus, bênção, e olha, a gente nota mudança no semblante das pessoas. Glória a Deus por isso. Quanta gente nós já vimos assim? Graças a Deus por isso, eu dou graças a Deus, porque Ele alegra o nosso coração na sua presença. Ele nos faz viver aqui na terra com os olhos do céu, os pés firmes, fincados ali na palavra dele, coração cheio de óleo de alegria. Quero deixar essa palavra para você esta noite. Que você experimente desse manancial de bênção que é o Senhor. E não se deixe ser abatido ou entristecido, mesmo que venha o cansaço, mesmo que venha a luta, mesmo que em alguns momentos, eu sei, em alguns momentos a alma se abate. Né? Lembro-me de um salmo que o salmista vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Mas logo em seguida ele vai dizer: espera nele, espera no Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua força. Então, meus irmãos, como a coisa muda tudo. Essa alegria, ela vai permanecer com cada um de nós. E como eu disse, né, o salmista, ele dava valor a isso. Imagine que cada caminhada de Davi, ele procurava um tempo de ser abençoado com essa alegria. Receba hoje, meus irmãos, esta alegria que transforma a tristeza em festa, em alegria. Todo lamento, todo cântico, sabemos isso. Nós sabemos isso, muitas vezes sabemos isso de forma apenas intelectual. Creio que a palavra de Deus está nos levando a refletir isso na nossa prática, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que você se encha de Deus, né? Dessa bênção que flui dos céus para encher o teu coração. Povo de Deus é povo alegre. Glória a Deus. Amém. Que Deus assim nos abençoe e nos faça sempre um povo que se regozija no Senhor. Amém. Amém.